Muito legal. Eu percebi aqui que aquele negócio do bocejo. Uhum. Tem pessoas que comentaram no site que depois que você bocejou, elas começaram a bocejar também. Você queria explicar por que tem esse espelhamento? Cara, eu não sei, eu vou te falar que eu não sei exatamente o porquê que a gente replica isso. Eu sei que isso acontece. Mas eu talvez tenho não tenha uma resposta Não, mesmo. mas eu tenho uma teoria sobre isso, assim, né? Porque eu acho que quando a gente faz uma troca de carga energética, vamos colocar assim, né? O que seria carga energética, né? Eu gosto de olhar para a respiração como uma substância da alma. A respiração como uma substância da alma. Desde o momento que a gente nasceu até o último dia da nossa vida, a única coisa que a gente está fazendo ininterruptamente é respirar. Uhum. E eu gosto de chamar isso de um código binário, de 1 e 0. Que a gente está escrevendo a nossa vida. Uhum. Então, cada situação que está acontecendo, eu estou registrando dentro de mim a partir dos padrões respiratórios que eu tenho. É o código que eu estou escrevendo. Então, se você fala alguma coisa que me gera mais tensão, que eu prendo a minha respiração, que me gera mais ansiedade, que me gera tremores e tudo mais, isso está escrevendo uma informação dentro de mim. Agora, que eu vou guardar em algum lugar aqui dentro e que eu posso utilizar da respiração para navegar e para acessar também. Mesmo veículo, mesmas substâncias, para poder acessar esse lugar. Então, eu sinto que quando a gente coloca para fora uma carga, esse relaxo, alguma coisa assim, isso se espalha por esse ar, se espalha por esse ambiente que a gente está compartilhando e vai ser absorvido pelo outro. E aí esse outro agora vai ter que lidar com isso, né? E por isso pode gerar esse efeito em cadeia, que agora eu transmiti uma coisa para você, e aí tu vai lá, vai digerir um pouquinho mais, é isso que eu botei para fora, me ajudar a digerir, né? Que a gente está digerindo, na verdade, de tudo coletivamente. E aí tem uma prática, até posso compartilhar para a gente fazer, que eu falei da gente fazer uma prática ali antes. Tem uma prática legal, cara, que até foi redescoberta, né, recentemente por aquele neurocientista, o Andrew Huberman, que é o barbudão, assim, que está toda hora agora falando sobre neurociência, tem um podcast maravilhoso também, que ele apresentou aí novamente, né, através de pesquisas, o suspiro fisiológico. O suspiro fisiológico, ele foi descoberto ali mais ou menos em 1920, se não me engano, observando padrões respiratórios de cachorro e criança dormindo. Como que cachorro e criança dormindo faz umas coisas esquisitas com a respiração que regula as tensões no corpo e regula também o padrão respiratório deles. Então é como se fosse uma reorganização. Para quem tem, por exemplo, apneia de sono, está tentando regular a respiração. Está lá respirando, dormindo assim, está tentando se regular. Mas não está conseguindo porque está todo obstruído. Então o suspiro fisiológico, ele viu que os animais naturalmente fazem, e as crianças também fazem porque elas não foram ainda condicionadas e com péssima alimentação e todos os péssimos hábitos que nós temos. E aí que ele é o seguinte, ele é um mecanismo de alívio imediato de tensão no corpo. Você faz aí 3 vezes que já dá uma relaxada. Então primeiro a gente precisa saber respirar no diafragma, que é poder expandir o abdômen quando a gente respira, né? Para quem está em casa aí, pode botar a mão aqui assim no abdômen, apertar um pouquinho assim o abdômen e quando inspirar pelo nariz, forçar a barriga para fora. Só a barriga mexe. Exala. Inspira. Expande a barriga. Exala. Então agora a gente vai inspirar, expandir o abdômen e expandir o peito. Solta. Inspira, expande o abdômen, o peito, solta. Isso é uma respiração completa. Agora a gente vai fazer o suspiro fisiológico, que pode todo mundo exalar, inspira profundo, expande o abdômen, o peito. Chegou no seu limite, faz uma tração mecânica, funga. Segura. Gerou uma tensão no corpo. Apertou aqui o trapézio, relaxa o corpo. Nossa. Faz de novo. Inspira no abdômen. Dá até uma... Uou. Dá uns bizil aqui. Os bizil. Então, essa tontura é uma coisa boa, da gente aprender a
soltar a mente mesmo, né? É uma qualidade de soltura da mente, né? Tudo pelo nariz. Não, a gente pode fazer a exalação pela boca, devagar. Então é o seguinte, ó. Vamos junto aí, galera. A gente inspira no abdômen, no peito, funga, segura, sem soltar o ar, relaxa o corpo, solta devagar pela boca. Relaxa a coluna vertebral. Inspira de novo. Mantém os olhos fechados, abdômen. O peito. Chegou no limite, funga. Segura o ar, relaxa a coluna. Relaxa o pescoço, a mandíbula, o rosto. Exala devagar. Pode abrir os olhos. Pode ficar tonto mesmo. É forte, hein? Isso é uma ferramenta, não faça dirigindo, mas é uma ferramenta de você aliviar a tensão imediata. E você pode fazer, eu indico para as pessoas você fazer até... tá no meio de uma discussão difícil, tá no meio de uma reunião, tá nervoso, vai subir num palco, vai falar em público, vai apresentar um trabalho no colégio, o que seja. Faz essa prática assim, antes de você fazer uma coisa que é importante, que isso abre espaço dentro de você, isso abre espaço. E esse lugar da tontura, as pessoas, a gente... Olha que curioso, né? A gente tem medo de fazer contato com essa sensação. A gente tem medo dessa. A tontura. Tá. Parece que vai morrer. Parece que vai morrer, parece que vai perder o controle. Total. Né? E é isso, né? É um perda de controle. E curiosamente, no yoga, nos asanas, tem várias posturas que precisam do seu equilíbrio. Né? Te colocam nesse lugar de cabeça para baixo, te fazem fazer contato com as sensações que a vida te faz fazer contato, para que você aprenda a reagir a elas de uma nova forma. Uhum. Né? Porque basicamente é isso, né? A forma como a gente lida com o mundo, ela está diretamente relacionada com como eu lido com as sensações que eu estou sentindo. E o que está acontecendo ao meu redor me faz sentir coisas que têm a ver com os meus traumas, os quais eu não soube processar ainda. Na hora que você falou para inspirar, assim, na parte aqui no diafragma, né? Eu já fiz algum tempo, há bons tempos atrás, aula de canto, aí eu conseguiria com facilidade. Mas você puxa aqui primeiro embaixo, aí na hora que você falou, parece que não tinha mais espaço já para mim. Aí eu já... Mesma coisa. Aí a hora que você fala, dá a fungadinha, eu já tava querendo morrer já. Aí depois da fungadinha, você solta e solta tudo. Porque você fala, se você já fazer com o diafragma, vai. Mas aí quando você joga na caixa torácica, você fala assim, já não tem mais muito espaço. É a mesma coisa. E eu a mesma coisa do guru. Eu fazia aula de canto e o professor ensinava exatamente isso. A barriga ela tem que saltar. Sim. E aí, sempre que eu respiro, é pra botar essa barriga de seu boneco aqui. Aqui já não sobe mais. Não tem mais, acabou tudo. A aula já era só isso. Não é barriga de seu boneco? Você lembra? Você bota aqui, fica aquela barriga assim pra frente, inchada, cheia de ar. Daí aqui em cima eu não consigo mais mandar. Sim. Não tem mais tanto espaço na caixa torácica. Então, mas isso, cara, aí que é a beleza do desenvolvimento do trabalho de corpo. Trabalho somático, porque tem espaço. Na verdade, eu até dei uma forma simplificada aqui do negócio, né? Porque, na verdade, o que a gente faz, por exemplo, nos retiros, né, que eu faço, isso aqui é a respiração mais simples do simples, assim, né? A gente tem outras práticas muito mais power, assim, que a gente faz, tanto online como presencial, que levam para lugares profundos mesmo, né? Isso aqui é só para abrir espaço, só para relaxar. Agora, o ideal é a gente conseguir respirar no diafragma, no abdômen, expandir, né, levar os órgãos um pouco mais para baixo, né, mais para a região da cintura pélvica, para poder ter espaço para o diafragma se expandir. Então a gente leva para cá para baixo, desenvolve essa consciência daqui do abdômen. E aí tem uma segunda respiração que é alargar a caixa torácica. Então é respirar lateralmente, que é abrir aqui lateralmente. E por último na clavícula, aqui em cima. Aí isso aqui é 100% da sua capacidade pulmonar. Quando você faz isso aqui já é treino de apneia, tipo, já fiz cursos também com profissionais de apneia, assim, os caras ficam, 10 minutos sem respirar debaixo da água e tal, assim. Então, é uma galera que utiliza desse mecanismo corpo, né, que eu gosto de falar assim, Deus nos deu aqui uma McLaren que a gente tá andando como se fosse um Fusca. Então, a gente não aprendeu a usar a McLaren, não sai da marcha 2. E é isso, cara, tem muito conhecimento já disponível na humanidade
para nos ajudar a desenvolver essa consciência do corpo, sabe? E entender que corpo e mente é uma coisa só. Não existe separação. Ah, minha mente... A mente acontece aonde? Na cabeça? Ah, então como é que você sabe qual a temperatura do chão? Existe troca sináptica acontecendo. Você tem redes de neurônios pelo corpo inteiro captando informação, levando para a medula, que então decodifica no processador que a gente chama de cérebro. Né? Mas é isso. É bem legal. E aí o trabalho de corpo, né, cara? Tipo assim, qual que é a ideia, assim? Que eu só falar para vocês por que eu fui buscar o yoga depois de tantos anos, né? Eu tinha meus... talvez até preconceitos, assim, em algum grau, né? Que são defesas, né? Que a gente tem, né? Nossos julgamentos, né? Com as tribos do yoga, né? Com o povo que anda de calça colada e tal. Tinha meus julgamentos, mano, como qualquer outro ser humano, né? E eu não entendia muito bem a sabedoria que tinha ali, né? Eu via o pessoal se alongando, fazendo um monte de coisa e tal. E aí eu precisei aprender um pouquinho sobre psicoterapia corporal, que é a terapia haitiana, que foi um cara que foi discípulo de Freud. Posso compartilhar essa visão, assim, essa abordagem? Que eu tô falando pra caramba, vocês não estão falando. Pô, vamos trocar aqui, vamos deixar o negócio dinâmico. Ué, se é isso que está acontecendo, então o que está certo. Porque é o que tem que acontecer. Vamos embora. A galera tá entretida, é isso que importa. Então... Entretida não, está aprendendo. É isso. Mas é que a gente tá na época do infotenimento, né? A gente tem que tornar o negócio saboroso também, né? Senão fica duro. Mas o que aconteceu, cara? Eu comecei a estudar sobre psicoterapia corporal devido a uma ex-companheira que eu tive até, que ela era psicóloga, e ela me apresentou essa abordagem de Reich. Reich, ele foi discípulo de Freud, lá em 1900, né, no início do século, e ele questionou Freud do porquê que ele não olhava para o corpo. Né? Então, na psicanálise tradicional, o terapeuta está de um lado, a coisa está de outro, não existe essa interação tipo de ver as estruturas do ser humano, né? Não olhar para isso. E o Reich começou a apontar, falou assim, cara, todo mundo que está chamando de histérica, quando entra aqui, elas têm um determinado padrão, assim, o corpo tem uns padrões similares, elas se movem, tem uns tremores meio similares. Ou então todo mundo que você chama de melancólico, de depressivo, também tem uma estrutura corporal similar. Você não está levando isso em consideração. E aí imagina que, né, uma sociedade de médicos, né, que eram todos médicos, majoritariamente homens, imagina quem é que vai questionar a autoridade de Freud, né? Então Reich virou um rebelde. E aí ele saiu da academia, assim, saiu dessa corrente e foi trilhar o próprio caminho dele de conhecimento e desenvolver essa abordagem que hoje é mundialmente reconhecida, que é a terapia corporal. Então tudo que a gente conhece hoje de terapia corporal ocidental nasce desse cara, do William Reich. E aí ele chega numa teoria, cara, duas coisas muito interessantes. Uma, ele fala sobre a existência de uma energia que ele chama de orgone. E orgone, que seria a energia vital, é o que é o prana para os yogis, é o que é o chi para os chineses, para os taoístas, ou o mana para os maoris, ou o yushibu para o povo da floresta, mas essa substância que é a energia vital que a gente absorve quando a gente respira. Então, ele chamou de orgone, essa energia. E aí ele falava que os nossos desafios psicoemocionais estavam diretamente relacionados à falta de fluidez dessa energia vital no nosso corpo. E isso acontecia devido a couraças musculares que a gente desenvolveu devido aos traumas e condicionamentos que a gente passou. Então, ele fala que existem 7 segmentos de couraça no corpo, e ele não teve contato com a cultura yógica. Então, por acaso, também são 7 chakras e tal, mas ele não teve esse contato. E esses 7 segmentos de couraça são a couraça ocular, nessa região aqui quase como de uma máscara mesmo, então tensões que a gente guarda aqui, problemas de visão também, que a gente desenvolve devido à musculatura e os nervos de toda essa região aqui. A couraça oral, que acontece aqui na região da boca e nuca também. A couraça cervical, a couraça torácica, diafragmática, abdominal e pélvica. O que são essas couraças? São pontos do nosso corpo que a gente acumula tensão, que a gente aprende a contrair quando alguma coisa energética ou clara, né, nítida, né, algum tipo de risco está exposto a gente. Então a gente responde com o corpo antes de pensar, antes de decodificar, antes de tentar entender, o corpo já tem uma memória. E aí o que ele desenvolve? Um caminho de abordagem terapêutica, 1 a 1, onde existe toque no corpo, existe massagem, existe alongamento, enquanto existe o diálogo.
da psicanálise. Então, no lugar de eu perguntar para você sobre como é que tá a relação, como é que foi a sua relação com... Você perguntou para mim assim, como é que foi a sua relação com a sua espiritualidade, com a sua mãe e tudo mais, eu vou fazer 1 milhão de alongamentos aí, a gente vai mexer bastante o corpo para depois falar sobre isso. Então, a gente vai mexer nessa estrutura do inconsciente primeiro. Aí depois a gente entra nesse diálogo para ver o que sai. E depois que a gente mexeu no moedor aqui, qual é o suco que sai depois, né? Então, é essa ótica. E o yoga, ele tem essa mesma olhar com outras palavras e dando autonomia para a pessoa. Para que você possa saber como mexer o teu corpo e como promover esse desembaraço da sua psique a partir da construção das capacidades do teu corpo. Porque, amigo, para você aprender a sustentar uma postura de cabeça para baixo, ou se equilibrar numa perna só, ou coisa dessa natureza, distintos asanas que a gente tem, tu vai ter que enfrentar a disciplina, a raiva, o medo, a tristeza, a frustração. 1 milhão de sentimentos que a vida te mostrou a vida inteira. E você nunca soube lidar muito bem. E aí isso está amarrado no corpo. E aí quando você deita lá 1h30 no tapete, lá você vai aprender a olhar para isso. Só que isso muitas vezes não é passado pra gente dentro de uma aula de yoga. A gente vai lá, não tá entendendo nada, não tem nem tempo de falar, só alonga, tal, sua, tudo mais e tal, vai embora. Então, o yoga, cara, quando ele é conduzido dessa forma, tipo, olha para esse elemento aqui agora, tipo, olha para o seu sentimento aqui dentro desse espaço do seu corpo, você abre outras camadas de percepção do indivíduo, né? E pode promover outras curas.